Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje mais um dia, né, com mais uma palavra do Senhor, início de semana. Deus tem sido maravilhoso conosco, né, comigo e com você também. Eu creio que Deus tem feito, né, maravilhas na sua vida. Em Josué 8, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: não se esqueça de falar as palavras deste livro, a lei de Moisés, dia e noite, para que você obedeça a tudo o que está escrito nele, e tudo que você fizer seja próspero e bem-sucedido. Este versículo ele nos ensina sobre a importância da leitura, né, e meditação na palavra de Deus. A lei de Moisés, nesse contexto, era como o caminho para a prosperidade e o sucesso na vida. Aleluia! Então, este versículo ele vem nos encorajar, ele vem nos ensinar, né, a necessidade de uma reflexão constante e ativa na palavra de Deus. É como um lembrete para nos deixar, para que nós não venha deixar a palavra se afastar, né? Que nós não venha deixar que tudo isso se afaste de nós, que afastar do nosso coração. Aleluia! Então, neste versículo também, ele não se limita à leitura, mas também à discussão e aplicação da palavra do dia a dia. É como Josué fosse convidado a viver a palavra de Deus e todos os seus atos, pensamentos e palavras, tornando-a parte da sua vida. E a obediência à palavra é essencial para o sucesso. Não basta apenas ler ou meditar, mas é preciso aplicar o que é aprendido e praticar os princípios que são ensinados na Escritura. Amém? Então, este versículo, então, ele promete a prosperidade e sucesso para aqueles que se dedicam à palavra de Deus. E a prosperidade aqui não se refere apenas ao sucesso material, mas ao sucesso mais amplo, abarcando todos os aspectos da nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós muitas vezes, né, não obedecemos a palavra de Deus, muitas vezes, mas a obediência à palavra de Deus ela é fundamental para a conquista de uma vida em comunhão com Deus. Aleluia! Então, lá em Josué 1:9, a palavra vai dizer assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muitas vezes nós temos medo de fazer alguma coisa, né? Porque nós achamos que nós estamos fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Mas quando Deus manda, ele traz paz para o nosso coração. Quando Deus coloca, né, as coisas no nosso coração, ele não traz preocupação, ele não traz, né? Então Deus ele traz paz, ele traz aquele sossego, a gente traz aquele ânimo, né, para nós fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então nós temos que nos esforçar para fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes a gente não entende aquilo que Deus, né, manda a gente fazer, mas que nem diz ele, não te ordenei eu, né? Não te mandei, esforça-te, tem bom ânimo. Então, para nós fazer as coisas para Deus, nós temos que fazer com amor, nós temos que nos esforçar, né? E fazer com amor para Deus tudo aquilo que Ele, né, nos coloca para fazer. E nunca esquecer, nunca ter medo daquilo que nós vamos fazer diante da palavra de Deus, porque Ele diz que Ele está conosco, que Ele é o Senhor,
que Ele é o meu Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele está conosco por onde quer que nós andares. Então, Deus, Ele está comigo aonde quer que eu vá. Deus está com você onde quer que você vá. Então, se você está na direção de Deus, não tenha medo, se esforce, dê o melhor que você puder, porque para Deus a gente se faz tudo com amor, né? Tudo que é feito para Deus sem amor, tudo é forçado, não sai bem feito. Então nós devemos fazer aquilo que é da vontade do Senhor, né? Debaixo da proteção de Deus, nós não devemos temer nada disso. Aleluia! Muitas vezes nós temos medo de fazer algumas coisas. Nós não queremos, né, machucar pessoas, não queremos, né, achar que as pessoas achem que a gente, né, está sendo metido, exibido, mas não é, porque eles não sabem do que Deus fala com você. Aleluia! Eles não sabem o que Deus falou comigo. Então, é a mesma coisa, né, outra pessoa. Se ela vai fazer algo, é porque Deus pediu para ela fazer. Então, eu tenho que estar debaixo da obediência dela, porque ela está no comando daquilo. Aleluia! Lá na passagem de 2 Timóteo 1,7, a palavra de Deus fala assim: pois Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, esta passagem aqui também ela foi, né, direcionada a Timóteo, um discípulo de Paulo, para que ele fosse corajoso, né? Foi para encorajar e fortalecer os seus esforços no ministério de Timóteo. Então, Timóteo ele foi um discípulo de Paulo. Ele teve que estar debaixo da obediência, obedecer a Paulo. Por quê? Porque Paulo era que estava acima dele. Então, esta mensagem aqui, ela é bem completa, né? A central dela é que a covardia não é espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, mas assim, de poder, amor e moderação. Então, nós não devemos ter medo quando nós somos direcionados a fazer coisas que Deus nos direcionou a fazer. Ou se alguém nos colocou, né, alguma missão. Por quê? Porque ela estava debaixo da direção de Deus. E nós não devemos ser independente das afrontas, né, do não de pessoas. Nós não devemos temer, nós não devemos, né, ser covardes. Nós temos que ter coragem, porque Deus não me deu o espírito de covardia. Aleluia! Então, eu não tenho por que temer, porque Deus, Ele está comigo. Ele me deu o espírito de Deus, né? Ele me deu um espírito de amor, de poder, de moderação, né? Não um espírito também de querer, né, fazer tudo o que eu quero, mas não, um espírito direcionado por Deus, assim como Josué foi, né, direcionado por Deus. Ele direcionou, né, o seu povo, né? Assim como Timóteo, ele foi direcionado, né, por Paulo. Então, tudo isso nós temos sempre alguém acima de nós, né, nos direcionando, nos dando cobertura. Aleluia! Então, nós temos que fazer o que é certo, que Deus mandou nós fazer, sem briga, sem ciúmes, né, independente. Isso também se aplica em todas, né, as áreas da nossa vida, não só no trabalho, na casa, mas também na nossa igreja, né, onde a gente, né, congrega, né, nós somos filhos de Deus. E ali também nós temos que não viver, né, um com inveja do outro, porque muitos acham que estão disputando cargo, mas nós não devemos disputar nada disso, porque no céu não tem disputa de cargo. Amém? Então, nós só temos que viver debaixo, né, da proteção de Deus. Deus está comigo, Deus está com você. E não se preocupe, porque nada derruba aquele que Deus levantou. Amém? Então, onde a mão de Deus está, o inimigo não tem poder nenhum. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Amém?
Então, que fica aqui essa palavra para você no dia de hoje. Seja forte e corajoso. Amém? Não desanime. Continue fazendo aquilo que é reto, que é certo e que é a direção de Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.